Olha, nós vamos agora conversar com a nossa personal organizer, Ana Paula, que vai falar sobre essa profissão que está crescendo muito, tá bombando no Brasil, não é isso, Ana? Isso aí, Renata, boa tarde. obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa obrigada. Sempre Melhor. O prazer é todo meu. Um beijo para a comunidade de personal organizer no Brasil e no mundo. Estamos aqui para te ajudar, vamos lá. E falarmos tudo sobre essa profissão que está crescendo. Tem crescido muito mesmo aqui no Brasil. Muito. Como é que tem sido o andamento da profissão de personal organizer no Brasil, Ana? A profissão de personal organizer no Brasil está crescendo muito, né? A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais dentro das casas e entendessem que é importante você estar num ambiente organizado, né, para facilitar mesmo o dia a dia das pessoas. E aí estamos trabalhando bastante. Ai, que bom! Nós temos aqui alguns produtos, algumas peças, que daqui a pouco a Ana vai estar falando, vai estar mostrando para todos nós. E a procura tem sido mais das mulheres ou dos homens? Então, nós temos todos os tipos de procura, né? O ramo de personal organizer tem muitos nichos de atuação. Então, nós temos organizações de pré e pós-mudança residencial, organização pós-luto, por exemplo. Sério? Organização pós-luto? Sério. É porque muitas pessoas têm dificuldade de lidar com aquele momento de separar as roupas, né? E aí existem sim aí no mercado profissionais especializadas nesse assunto. Eu sou uma personal organizer especialista em organização baby. Baby! Olha aí, mamães! Para todas vocês, a Ana vai falar conosco aqui nessa tarde sobre toda a organização dos bebês. Tem sido difícil, Ana, para você? Não, eu sou mãe, né? Sou mãe de uma princesa de 5 anos, isso facilita bastante, né, o trabalho. Mas o que acontece? Percebemos o quanto o nosso trabalho facilita a vida das mães recém-nascidas, né, junto com o bebê, porque é muito importante ter tudo muito fácil e muito acessível, né? Porque imagina, você tá com o neném ali que acabou de nascer, e aí você tá com o neném trocando aqui no trocador. Ai, meu Deus. E aí você precisa pegar uma roupa, e a roupa tá numa outra parte do armário. Né? E tá tudo misturado. Então, o nosso trabalho é bem voltado para facilitar o dia a dia mesmo das mães. Caramba! Para deixar tudo mais acessível, para evitar que alguma coisa deixe de ser usado, né? Então, às vezes a mãe, se não tiver organizado, corre o risco de pegar quando o neném tá com 6 meses e a roupa é de 3 meses e aí não cabe mais e não usou. Ai, meu pai. E acontece em muitos casos, porque você já está com essa profissão já tem quanto tempo, Ana? 5 anos. 5 anos. Antes de você ser personal organizer, você trabalhava com o quê? Eu era profissional de RH. Eita! Trabalhava o 11 oposto. anos. 11 anos Nossa. como organização, ou como RH, né? E aí a maternidade... Não deixa de ser uma organização, porque lá também tem que arrumar, deixar tudo direitinho, Exatamente. Mas aí o casamento e a maternidade me fez buscar algo... Uma outra profissão. Isso, para ter uma flexibilidade de horários, de tempo, para poder me dedicar mais à minha filha. E aí empreender numa área que você ama e é apaixonado é muito melhor, né? Ah, que legal. E como você estava falando aqui sobre mudanças, que você chega numa casa e tá com aquela peça de roupa lá que é de 6 meses e tá de 3, aquela troca. Como é que é feita essas trocas todas? Os pais recebem bem, às vezes eles não querem tirar, como é que é? Não, é assim, nesse caso aqui é a organização baby, né? Então a pessoa tá grávida ainda, ela compra todo o enxoval e aí ela contrata a Ana Paula Personal Organizer e eu vou lá e organizo todo o enxoval do bebê. Uau! Então eu deixo disponível nas gavetas de acordo com os tamanhos, para que as mães consigam usar de acordo com os tamanhos. Ai, olha que legal, cara! Eu queria saber o que serve, para que serve essa peça aqui? Isso aqui é uma rotuladora, como se fosse uma impressora aqui pra essa câmera. como se fosse uma impressora de etiquetas,
Sim. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a organização, na primeira gaveta eu coloco peças de 0 a 3 meses. Aham. E aí eu vou lá e identifico a gaveta com uma etiqueta aqui, escrito de 0 a 3 meses, para a mãe não perder e não deixar de usar. Sério? Isso na organização baby. Na organização de adulto, residencial, de um closet masculino, por exemplo, então eu vou organizar as gavetas e vou fazer a identificação. Cueca, meia, pijama, camiseta, manga curta. Principalmente para ajudar na manutenção da organização quando eu não estiver mais lá. Eu acho que eu vou precisar que a Ana faça uma organização das minhas coisas. Já vamos agendar. Vamos agendar. Porque eu admiro muito essa tua profissão e para todos aqueles que são personal organizer e deixam as casas, independente se... Porque no teu caso é da maternidade, né? Das crianças, dos babies também. E dos adultos, eu acho assim muito bem... Nossa, é perfeito a forma que vocês trabalham. Numa organização de mudança, para você ter noção, você tem uma casa nova, organizada, sem nenhuma caixa pela casa, em 3 dias no máximo. 3 dependendo do acervo que você tiver. Então, acabou o estresse, entendeu? É uma mudança sem estresse. A gente tem cliente que sai, vai trabalhar, quando chega, a casa está organizada. Olha que delícia! E como é que é a forma de trabalho seu? No sentido de você trabalha sozinha, trabalha com equipe? Como é que é, Ana? Hoje pra quem está nos assistindo agora. Hoje em dia, sim, a maioria dos projetos nós trabalhamos com equipe, tá? Porque as pessoas estão mais imediatistas, né? Essa era de redes sociais, de celular, a gente quer tudo ali para aquele momento. Aquela hora. Então, antes, quando eu trabalhava sozinha, eu ficava 2 semanas na casa da cliente, porque é um trabalho cansativo, né? Você tira, dobra. E agora, com equipe, 2, 3 dias a gente consegue organizar uma casa inteira. E aí a gente vai buscando parceiras que tem expertise em determinadas coisas. Então, uma é melhor em cozinha, coloco aquela na cozinha. Outra é melhor em rouparia, a gente coloca aquela na rouparia. Eu sou especialista em baby, então se tiver um projeto baby, eu faço baby. E assim a gente monta a equipe com parceiras, né? Todas formadas, certificadas, para poder fazer um projeto em menos tempo. Nossa, que legal. Então, para quem está nos assistindo, por exemplo, a pessoa vai fazer a mudança... Hoje é o quê? Hoje é terça, a pessoa vai fazer a mudança na quinta-feira, né? Já marcou contigo tudo direitinho. Na quinta-feira, quando estiver chegando as caixas, ou então as caixas chegam no dia antes, chega amanhã na quarta, na quinta-feira você já chega com a equipe de quantas pessoas? Depende do acervo, depende da quantidade de pessoas. Então, vamos supor, uma casa, um casal e mais um casal de filhos. A gente chega com umas 5, 6 pessoas. 5, 6 pessoas. Você já tem uma equipe já pronta, que pode, no mínimo de, vamos botar aí, de 2 pessoas até... Depende. Por exemplo, uma organização baby, dependendo até que idade a mãe fez o enxoval, eu faço sozinha. Se a mãe fez enxoval até 24 meses, por exemplo, aí eu levo uma assistente. Se naquele quarto, naquela casa, a mãe também quer organizar de um outro filho, aí eu levo mais uma assistente. E assim a gente vai montando a equipe. Ótimo, perfeito. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre... Aqui nós temos... Isso é uma colmeia organizadora. Colmeia organizadora, ó. Você pode falar. A colmeia organizadora é um produto, né? No caso, essa é feita de TNT, de tecido. E nós colocamos geralmente dentro das gavetas e nas prateleiras para otimizar o espaço. Então, nesse caso aqui, eu montei uma colmeia com bores de bebê. Então, quando a mãe vai pegar um bore, o outro fica aqui, a gaveta fica organizada. Se fosse, sei lá, uma lingerie, uma cueca... Pode abrir. Se fosse uma cueca, por exemplo, aí... Meu Deus do céu, olha isso, gente. Mostra ali. Delícia, olha. Se fosse uma cueca, por exemplo, então a pessoa... Vamos supor que aqui fosse uma gaveta. A pessoa vai abrir a gaveta, vai pegar uma cueca. Não vai bagunçar toda a gaveta para achar uma cueca. Fica muito visível, né? Então, ajuda tanto para você escolher...
quanto para poder manter, porque depois que você usou, lavou e passou, é só você dobrar e encaixar no nicho da colmeia. Nicho Esse da colmeia é o nome? É a colmeia organizadora. A colmeia o nicho é o espaço. O nicho é o espaço. Essa é a queridinha das personal organizers. É colmeia mesmo? é vida, sim. Olha, que Difícil você fazer um projeto e não usar colmeia. E não usar a colmeia. Colmeia é muito bom. Que a colmeia, no caso, vai com, você acabou de falar, pode colocar o body, pode colocar meia, pode colocar cueca. Roupa fitness, por exemplo. Roupa aquelas fitness, verdade. Aquelas roupas que fitness. são pequenas e finas. E não ficam na gaveta organizada. Então você dobrou, colocou no nicho da colmeia. Quando você for escolher, você pega uma e não vai bagunçar a gaveta inteira. Verdade, olha aí, a personal organizer Ana Paula falando pra gente que tudo sobre organização. Nós temos aqui os cabides, gostaria que você falasse também sobre os cabides, pode ficar à vontade. Esse é o cabide de veludo, né? Os cabides de veludo, eles otimizam também o espaço. E é diferenciado dos outros cabides atuais, não é isso? Porque ele tem uma espessura menor, né? Então, a gente ganha mais ou menos 20% de espaço do que um espaço que tem cabide de madeira, por exemplo. E assim, quando os cabides estão padronizados, também é uma outra sensação de organização. Caramba, olha que interessante. Produtos organizadores, na verdade, só nos ajudam, né? Aqui, ó, esse eu trouxe para a parte de organização da mala de maternidade. Isso aqui é um organizador de mala. Tá? Então, esse em específico é da minha parceira, da Lola Decor. E aí, o que acontece? Vamos supor, você vai viajar. Então, aqui você vai colocar as camisetas. E aí, coloca esse dentro da mala. Aqui você vai colocar as suas cuecas ou suas meias. Coloca dentro da mala. Aqui você vai colocar os pijamas. Aí coloca dentro da mala. Você já vai colocar tudo organizado dentro da mala. É só uma pergunta que eu creio que deve ser a pergunta que todos gostariam de fazer. Por exemplo, se nós já temos aqui a mala direitinho, não é isso, Ana? Isso. Aqui você diz para colocar as... Você pode colocar o que você quiser. Vamos supor que você vai pra praia. Tá. Você aqui precisa fazer uma mala de praia. Aqui você pode colocar as sungas, por exemplo. As sungas. Mas aí eu te pergunto, a quantidade... No mínimo quantos, mais ou menos? No máximo 3? Não, aí depende. Para poder comportar todos os pertences? Não, aí depende muito da viagem, da característica de viagem. Okay. Nesse caso, eu usei para montar uma mala de maternidade. Então, por exemplo, nesse maior, eu coloquei as toalhas. Aí, nesse daqui, eu coloquei os bores. Nesse daqui, eu coloquei só a saída maternidade. Então, é um organizador de mala multifuncional, que você pode usar para vários tipos de viagem. Olha aí. É muito legal. Rapaz, o pessoal já descobrindo isso aqui, já vai ligar para Ana hoje. Hoje, não, quando eu digo hoje, é daqui a pouquinho. Quando ela terminar aqui a pauta, você já trate de ligar para ela e já encomendar essa mala aqui. Essa mala é imperdível. Tem mais uns aqui também, né, mala? Cada um, Ana, por exemplo, esse aqui, você pode levar os cremes. Isso, vou mostrar aqui pra câmera. Ó, cada um é de um tamanho diferente, né? E serve para você acomodar algo diferente na sua mala. Isso, por favor. Então aqui pode ser protetor solar, no caso de mala de maternidade, a fralda descartável, a pomadinha, o algodão, enfim. Olha aqui. No caso da consultoria, por exemplo, eu tenho uma consultoria de mala de maternidade. Então a mãe tá lá grávida e ela quer me contratar para poder ajudar ela a entender o que ela precisa levar para a maternidade. Então, na própria consultoria de mala de maternidade, eu já indico as quantidades. Então, olha, você vai passar tantos dias da maternidade, então você vai precisar de tantos bores, uma saída, tantas toalhas, fraldas, enfim. Então, até nesse caso, você ajuda na viagem da pessoa, tanto na casa dela, como você acabou de falar, para a organização da casa, mudança, você também ajuda, se caso ela for precisar fazer uma viagem em si. Tudo. Pra tudo. Tudo que precisa da palavra organização, a personal organizer chamada Ana Paula pode está te ajudar. Pronta. Aí a minha pergunta é a seguinte, Ana, uma vez, por exemplo, vamos voltar àquele assunto que eu falei, a mudança vai ser na quinta-feira agora, aí a pessoa já vai chegar com as caixas tudo amanhã.
na casa dela. Sim. Aí na quinta você vai com a tua equipe, vamos botar aí 10 pessoas, você com mais 10 pessoas, arrumou, preparou tudo, tá? Deixou prontinho. Alguém de casa pode estar se perguntando assim, quando é que a Ana pode voltar novamente para minha residência? Não vamos tocar no assunto de viagem. Ela teria que voltar na minha residência daqui a o quê? Daqui a 3 meses para poder ver como é que está a organização, se continuou daquele jeito ou ela volta daqui a 6 meses. Como é que é essa etapa que vocês fazem? Cada projeto de organização tem a sua particularidade, Sim. né? Então, na maioria dos casos, não é necessário eu voltar. Não é necessário, né? Eu treino as funcionárias, eu treino a dona da casa, quem passa roupa, quem vai manter a organização. Top! E aí a pessoa consegue manter. Consegue, né? Em outros casos, a cliente é muito visual, então a cliente precisa que tudo esteja perfeitamente dobrado. Aí a gente faz pacote de manutenção, eu posso voltar de 2 em 2 meses. Depende muito da necessidade da cliente. Existem várias possibilidades. Ah, entendi. Por exemplo, na de bebê, a primeira gaveta é de 0 a 3 meses. E a segunda de 3 a 6 meses. Quando o bebê chegar a 3 meses, pode ser que a mãe fale, Ana, eu quero você para me ajudar a tirar essas roupas e trocar de tamanho. Aí eu vou lá e ajudo, faço uma manutenção e ajudo a trocar as roupas que não servem mais. Então é muito relativo, assim, depende, é muito particular de cada projeto mesmo. Muito bom, muito top mesmo. E para nós finalizarmos, eu gostaria que você falasse sobre... Isso aqui é o gabarito de dobra. Gabarito de dobra? Isso, então é assim, ó, cada tamanho serve para uma coisa. Por exemplo, esse pequenininho eu uso para dobrar bores e macacões. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o body. E quer que eu segure um para você mostrar? Não, eu vou dobrar com ele, ó. Eu vou colocar, aí eu vou colocar ele aqui, dá pra ver? Vou colocar ele aqui, ó, e vou dobrar. Ó, isso daqui, o gabarito, ele vai fazer com que as peças fiquem todas do mesmo tamanho. Gente! Quando você vai na loja que tá aquela prateleirinha cheia de camiseta todas dobradas do mesmo tamanho, eles usaram um gabarito de dobra. Caramba! E aí fica tudo do mesmo tamanho. E isso eu deixo na casa da cliente. Muito perfeito, muito. Para a cliente poder usar também. E esse daí pode usar aqui nessa roupinha? Também, por exemplo, essa aqui é uma saída de maternidade, né? Sim. Esse daqui, ó, é uma manta. Então, por exemplo, a manta tá aqui, provavelmente já tá do tamanho. E aí, todas as mantas que tiver do bebê, eu vou usar o gabarito. Então, todas as mantas vão ficar do mesmo tamanho, ó. E aí, quando você coloca uma em cima da outra, estão todas do mesmo tamanho, entendeu? E aí, você pode usar para várias coisas, ó. Esse aqui é um paninho de boca. Deixa eu colocar mais para cá, para poder dar para... Isso, vai lá, pode falar. Esse aqui é um paninho de boca. Você não tem filho, né? Não. Então você vai demorar um pouquinho para entender. Só que a gente tem que carregar na mala, porque a criança pode gorfar, comer uma coisinha. Isso aí eu vejo direto, toda semana vejo. Então a gente usa para poder dobrar e aí todos os paninhos de boca ficam do mesmo tamanho na gaveta, ó. Que legal, muito perfeito. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, obrigada pela Ana, oportunidade. Nós que agradecemos. E já vamos agendar a sua organização, né? Já vamos deixar tudo organizado. É isso aí. Organização Ana, de cozinha, de lavanderia, escritório, documento, tudo que precisa da palavra organização. Organização, você está pronta? Estamos prontíssimos. Então prepare para o seu telefone tocar e muito, você vai arrebentar. Muito obrigada. Por favor, os telefones de contato, Instagram, fica à vontade. Eu quero deixar meu Instagram, é @anapaula.personal.organizer e o meu telefone é 11 953950022. Estou à disposição. Vamos organizar a vida para o novo ano que está para chegar aí. 2023 arrebentando, Vida organizada para começar 2023. Obrigada. Obrigado, Ana, obrigado. Obrigada pelo convite. Nada, obrigada. Nós que agradecemos.